Boa tarde. Vamos assim nesses instantes, nos serenando, nos acalmando, procurando entrar em sintonia com o nosso espírito protetor, procurando entrar em sintonia com os espíritos amorosos que estão atuantes, trabalhando na casa de Fabiano. Vamos nos imaginar ali todos congregados no salão Bezerra de Menezes, e todos ali juntos em comunhão de pensamentos e sentimentos, na certeza de que onde 2 ou 3 estiverem, seja presencialmente ou seja em pensamento, congregados em nome de Deus, em nome de Jesus, Jesus certamente ali estará. Então, nessa certeza de que estamos aí amparados, assistidos pelo Mestre e pelos Espíritos valorosos da sua pleiade de trabalhadores, vamos nos elevando a Deus nosso Pai com muita gratidão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então hoje aqui continuando o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, servir a Deus e a Mamon, a gente vai fazer um grande resumo, né, de algumas passagens. Não vai dar para ler todas, porque tem muita coisa interessante, mas aí fica a sugestão para quem queira ler tudo na íntegra, né? É o capítulo 16, ele completo. Hoje a gente vai não vai dar para ler tudo, mas assim, vamos pensar um pouco, filosofar, né? Refletir a respeito dos ensinamentos de Jesus, nos recomendando para que nos guardássemos da avareza, desse sentimento de querer acumular muito só para a gente, que é uma forma aí de egoísmo. Refletir também um pouco da passagem famosa, né, de Jesus na casa de Zaqueu, que era um homem rico ali da época. Falar também um pouco ali da parábola do mal rico, que era aquele que... enfim, aquele que tinha muito, né, e não fazia nada de bom com aquela riqueza, e tinha o pobre que ficava ali esperando as migalhas, né, que fala até um pouco de Lázaro. E, por fim, a parábola dos talentos, aonde Jesus conta essa história alegórica aí pra gente, né, dizendo que a cada um foi dado tanto, né, e aqueles que, coincidentemente, aqueles que receberam mais, conseguiram multiplicar mais, e aquele que recebeu menos não fez nada com aquilo que recebeu, e tem todo um fundo histórico aí, né? Então a gente vai fazer algumas reflexões a respeito disso, e eu quero, na verdade, concentrar a parte de leitura, que é um presente para a gente, nessas histórias essas histórias da época de Jesus, que foram trazidas aí pela magnífica mediunidade de Chico Xavier, né? Nesse caso aqui pelo Espírito Humberto de Campos, ele fala aqui do servo bom. Então é uma forma um pouquinho mais detalhada dessa passagem de Jesus na casa de Zaqueu, que está no livro Boa Nova. Então eu gostaria de aproveitar o tempo de leitura, fazendo uma leitura resumida, porque é longo também, então eu peguei as partes assim mais importantes, né? Então, esse capítulo inteiro aqui, então, por exemplo, quando Jesus fala para guardai-vos da avareza, né? O que a gente... Então tem essa passagem, está no Evangelho de Lucas, e no nosso, né, que está transcrito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu disse, não vai dar para ficar lendo, mas é aquela história, né, do homem que vai e pede um conselho a Jesus, né, de como, ele pergunta a Jesus ali se o irmão tinha que dividir com ele a herança, né? Então veja que ele estava ali
de olho na herança do irmão e vai ali perguntar para Jesus, né, e sabendo que Jesus era o justo, tal, achando que o justo seria que dividisse, que Jesus aconselhasse, sim, ele tem que dividir. E Jesus ali muito sabiamente conta aí a história de um homem, né, que ficava ali querendo construir grandes celeiros para acumular mais e mais e mais a sua riqueza, e ele achando que fazendo isso ele poderia descansar e não precisasse isentar de trabalhar, não precisaria fazer mais nada, que ele já tinha o suficiente ali para ele, né? E aí Jesus fala que naquela noite Deus viria buscar a alma dele. E aí, o que ele teria feito, né? Olha, e termina assim: Nécio, esta noite te virão demandar tua alma, e as coisas que tu ajuntastes, para quem serão? Né? Então, para aquele que quer entesourar muitas coisas. E aí, a gente fica pensando o seguinte: para que é que Deus concede, né, a riqueza para algumas pessoas? E aqui essa resposta a gente tem no Livro dos Espíritos, aqui na questão 814, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos: por que Deus deu a uns riquezas e poder e a outros a miséria? E a resposta dos espíritos: para experimentar cada um de maneiras diferentes. Aliás, vós já o sabeis, essas provas foram os próprios espíritos que escolheram e muitas vezes nela fracassam. Então a gente sabe que a gente está inserido no quadro de provas e de expiações que são necessárias ali para o nosso aprendizado. E se a gente precisa aprender, porque a gente ainda não sabe, né? Então se a gente ainda não sabe, precisa aprender. Então se a nossa fraqueza está em saber lidar, né, com sabedoria e com justiça nessas questões materiais, a gente vai sim ser posto ali no meio de situação que vai ter que lidar com isso, né? Para poder ser provado, para poder ver se consegue vencer-se a si mesmo nessas situações, né? Então, no Livro dos Espíritos, tem essas questões que vem falando sobre as provas da riqueza e da dificuldade, né, da pobreza. E avançando mais um pouco, tem a passagem aqui, né, de Jesus na casa de Zaqueu. E Zaqueu, ele era um publicano, e nós sabemos que os publicanos, né, ali era aquele grupo de judeus que eram os cobradores de impostos, e os judeus detestavam pagar impostos, eles tinham uma verdadeira ojeriza a pagar os impostos, né? E o Zaqueu era um cobrador de impostos. O que está registrado aqui na Bíblia é uma parte de uma situação, só uma parte, né? Dizendo ali quando Zaqueu ficou sabendo que Jesus estaria ali naquela cidade, naquela região, ele ficou ali ansioso, o seu coração ansiava por ver o mestre, por estar perto do mestre, né? E conforme o mestre está passando, aquela multidão toda ali em volta, ele não conseguia enxergar porque ele era baixinho, ele era rico, mas ele era baixinho, né? E eu penso assim, eu costumo pensar que até numa demonstração até de humildade, né? Porque embora ele tivesse dinheiro, ele poderia sair afastando, ele poderia fazer de várias formas, né? E ele não fez. O que ele fez? Ele subiu na árvore, né? Ele subiu lá, se pendurou na árvore para poder enxergar melhor Jesus ali. E Jesus, vendo isso, fala para ele descer, que naquela noite ia jantar na casa dele. E de fato foi, né, jantar na casa dele. E isso está registrado no Evangelho. E nesse momento eu faço aqui uma pausa para a gente começar a ler, porque já vamos nessa parte, porque senão passa o tempo, né, muito rápido, e essa é a cereja do bolo, não pode faltar. Que olha, essa passagem que está aqui no livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Eu preciso até corrigir ali, porque eu coloquei espírito Emmanuel, é Humberto de Campos. Então, a lição 23, o servo bom, né? Então, assim, olha,
A condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que, por várias vezes, foi Jesus obrigado a intervir de maneira a pôr termo nas contendas injustificáveis. Então era uma coisa tão arraigada entre o povo judeu que até mesmo os discípulos, eles traziam isso muito forte, eles viviam ali, discutindo, né, um ou outro ali que talvez tivesse uma visão um pouquinho mais dilatada, talvez, né, então tinha Levi que já havia sido ali cobrador de impostos, ele dava ali uma ponderada, mas os outros eram mais, ainda estavam muito arraigados àquela ideia e não concordavam e ficava aquela discussão toda, né, e tinha o Zaqueu, ele não era discípulo, ele era um publicano abastado, né? Que como a gente já acabou de fazer o resumo da passagem evangélica, ele ficou ali sabendo que Jesus ia passar, né? E Jesus pede para que ele desce da árvore, que ele ia para a casa dele, né? Jantar naquela noite. E a leitura começa nesse ponto, Jesus lá na casa dele, já ali jantando com ele. E eu vou começar a leitura aqui, gente. Olha que coisa maravilhosa. Senhor, então Zaqueu, né, ali já recebendo Jesus na sua casa, conversando com Jesus, ele pergunta para Jesus, veja que ele já se refere a Jesus como Senhor, ele já reconhece em Jesus o seu Senhor, o seu Mestre, né? Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, então ele sabe que as pessoas o condenam por ele ser um publicano. Mas desde muitos anos, olha, então ele já fazia isso, ele não começou a fazer naquele momento, ele já tinha uma conduta, veja só a conduta dele como já era, olha, desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Veja, ele estava proporcionando, ele não estava fazendo a caridade material tal qual a gente conhece, de ir lá e doar, que era o que os discípulos acreditavam que era só o que valia, era isso, né? Doar para quem estava ali na miséria, na situação. Ele não estava fazendo isso. O que ele estava fazendo? Ele estava gerando trabalho honesto, ele estava gerando o emprego, vamos dizer, né? A oportunidade de trabalho digno e honesto para aqueles homens ali cuidarem de suas famílias. É diferente de simplesmente dar ali a esmola, né? E Jesus diz o que para ele? Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Então ele era um bom patrão com seus empregados. E Jesus continua: regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano que tantas vezes fora injustamente acusado experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Então ele tinha a consciência dele tranquila de que ele não estava usando a riqueza somente para o seu benefício, mas para o bem coletivo. Extasiado, levantou-se, estendendo ao Cristo as mãos, e estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenha prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Essa parte está lá, está registrada nos evangelhos, né? Que a gente, eu mesma quando li o evangelho, eu achava que tinha sido dessa maneira. Ele se transforma, ele percebe isso no momento ali,
do Cristo e resolve fazer dessa maneira. Mas por essa leitura a gente vê que ele já tinha uma conduta honesta desde antes. Aliás, foi por isso que Jesus foi para lá, né? Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Então ele já fazia o bem, mas a presença do Cristo ali o animou tanto que ele quis fazer muito mais. Que é como tem que ser conosco no pouco ou no muito, né? Com as 5 moedas, com 5 talentos, com os 2 talentos ou com 1 talento. A gente tem que pegar isso e tem que tentar fazer o melhor que a gente consiga, né? E aí, quando aconteceu isso daí, né? Ele saiu e foi pegar alguma coisa. Ele não saiu. Ele saiu daquele aposento ali da casa, acho que foi pegar alguma coisa ali para servir, e os discípulos ainda não estavam ali satisfeitos e continuaram ali, né, falando, mas mestre, como é que pode o senhor vir aqui na casa desse rico? Começaram a falar pelas costas, né, na hora que ele deu uma saidinha, vamos dizer assim. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? E aí continua aqui, olha, as riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino, né? Os apóstolos ali falando pelas costas do Zaqueu, no momento que ele se ausenta ali da sala, né? Daquele lugar onde eles estavam. E continuavam todos ali ainda sem entender e sem aceitar, né? E aí Jesus, né, continua aqui, olha o que Jesus faz. Aí Jesus vai para os seus discípulos que estavam ali atordoados ainda, não estavam aceitando ainda, né? E dá um ensinamento ali para eles, na casa de Zaqueu, né? Amigos, acreditais porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Ou seja, aquela de dar ali na hora, né? Mata a fome ali na hora, ou aquela que vai gerar a condição? É dar o peixe ou ensinar a pescar? Mais ou menos por aí, né? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram uma moeda dourada ao faminto que passa, procurando livrar-se da sua presença. Então quem são esses? Porventura pode ser o avarento, né, que estava ali construindo celeiros e que pensa somente em si em guardar, né, só para si, ou mesmo o mal rico, aqui da parábola do mal rico, que pouco se importava nem deixar, nem doar moedas, né? Eram as migalhas que caíam que alimentava o pobre Lázaro que estava ali na sua calçada, e no entanto, né, quando chega lá no mundo, quando vem o desencarne, a condição de um e a condição de outro era bem diferente. O que era rico na terra era pobre no céu, e o que era pobre na terra era rico no céu, né, no mundo espiritual. Vamos aqui lendo que o tempo já está se escoando. Os segundos, né, que é esses que os justos, né, que fazem um bom uso, ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Então, esses que dão um bom uso à sua riqueza. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Os apóstolos ouviram-no espantados, e o Filipe, né, exclamou: Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia no meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. Então ele só estava ali com a ideia fixa só naquela miséria, naqueles que não tinham nem como trabalhar, né? Vamos dizer assim. E Jesus fala para ele: entretanto, Filipe, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E acima de tudo, nesses quadros da natureza, a que Zaqueu procura atender, não vês
o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz? Um mendigo sem responsabilidade, a não ser a da sua própria manutenção, ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Ou seja, os dois casos, né, há necessidade. Então temos que ter o olhar para as duas coisas. E temos que, o bom senso é que vai falar, olha, esse caso aqui, a pessoa, né, olha, o mendigo, ele não consegue nada, ele não tem nem, né, é um espírito que está numa condição tal que ele não consegue ter ninguém, nem a sua dependência, a ele depende dos outros, temos que olhar para ele. Mas e o pai de família? Também. Então a gente tem como fazer as duas coisas, né? E aqui para finalizar, né? Jesus fala, sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas, né? E aqui lá no finalzinho, né? Aí Zaqueu volta, entra na sala e manda servir uma grande mesa ali para todo mundo, e é uma grande festa, todo mundo muito feliz ali na casa dele, né? Todos ali em muita harmonia. Foi então que Jesus, reunindo todos, contou a sua formosa parábola dos talentos, que, né, nós temos aqui. Então foi nesse momento que Jesus conta a famosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos, e foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Então, servo bom e fiel era Zaqueu, e na parábola, né? E na parábola dos talentos, Jesus se refere àquele que soube dar um bom uso aos 5 talentos, né, e que receberia mais e mais, como o servo bom e fiel. Então, Zaqueu é o servo bom e fiel da parábola dos talentos. E que nós também possamos ser servos bons e fiéis, né, com os talentos que nos foram concedidos. Nós não sabemos quais são, mas tudo aquilo que Deus nos concede, não importa se seja apenas a nossa condição financeira, mas o nosso conhecimento, o nosso saber, o nosso sentimento, o nosso amor, a nossa paciência, a nossa, enfim, sabe, a nossa verdadeira caridade, que a gente possa fazer multiplicar, conforme nos ensina a parábola dos talentos. Estejamos todos com Deus, uma boa semana a todos, e vamos ficar agora com a segunda parte, Livro dos... Boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui reunidos novamente, buscando esses conhecimentos trazido pelos Espíritos para nós, através de Allan Kardec, para que possamos nos fortalecermos, para vencermos as nossas provas e assim sairmos dessa encarnação um pouquinho melhores do que chegamos aqui. Nós vamos ver hoje sobre a afeição dos Espíritos por certas pessoas. Este é o item 5 do capítulo 9 da parte 2 do Livro dos Espíritos. Nós vamos começar pela questão 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a determinadas pessoas? Resposta: os bons espíritos simpatizam-se com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorar. Já os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se, daí o seu apego, resultante da semelhança de sensações. Então, o nome espírito é para identificar um encarnado de um desencarnado. Nós somos denominados humanos, porque estamos encarnados. Quando desencarnados, somos espíritos, estamos participando do mundo espiritual. Então, da mesma forma que procuramos amizade com pessoas com quem nos simpatizamos,
Os desencarnados também agem de forma semelhante, inclusive procurando se ligar a encarnados. Se estamos buscando o aperfeiçoamento moral, espíritos desejosos de nosso progresso vêm nos ajudar. Mas também podemos atrair para junto de nós espíritos que têm dificuldades morais semelhantes à nossa. E então, se não estivermos refletindo pelos caminhos que estamos escolhendo para trilhar, corremos o risco de estacionar em nossa evolução, prolongando a nossa jornada evolutiva em planetas de provas e expiações, como é o caso da Terra até o presente momento. No primeiro caso, estamos recebendo auxílio, quando espíritos bons vêm nos auxiliar. E no segundo caso, podemos estar estacionando, isto é, se nós acatarmos sugestões de espíritos que não estão interessados no seu aperfeiçoamento moral. Então, estaremos estacionando no nosso progresso e correndo o risco de aumentar as provas que devemos enfrentar. Questão 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Resposta. A afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança das paixões humanas. Vemos então que nem todos os espíritos que se aproximam de nós querem nos auxiliar. Há aqueles que se ligam a nós pelas nossas dificuldades, como, por exemplo, a dependência química, para aqueles que apresentam essa questão, questões de ordem sexual e outras dificuldades morais, como inveja, ciúmes, a pessoa que não cuida das palavras, falando palavrões, por exemplo, ou não perde ocasião para falar mal dos outros e outras dificuldades que possam existir. Há espíritos que se ligam a nós por essas dificuldades, Se não estivermos trabalhando para vencer as dificuldades que temos, podemos nos incorrer em erros desnecessariamente. Se gostarmos de falar da vida alheia, isto pode ser alimentado. Podemos ser inclusive instrumentos desses espíritos malfeitores falando de maneira a prejudicar alguém. E isso acaba por prejudicar quem aceita a sugestão, certamente. Aquele que tem o vício do cigarro ou outra droga vai atrair espíritos que vão auxiliar a manter o vício e acaba por, então, fortalecendo, ficando mais difícil de vencer aquele vício. Porque muitas vezes, quando a pessoa faz o uso da droga, ela não está só satisfazendo o desejo dela, ela pode estar mais satisfazendo o desejo do espírito. Então, há espíritos que acompanham o viciado porque ele também é viciado e supre a necessidade dele ao se associar intimamente ao encarnado que tem o mesmo vício. Intimamente aqui eu quero dizer que ele se aproxima do encarnado pelo perispírito para sentir os efeitos da droga ou da bebida ingerida, ou da droga inalada pelo encarnado. Este desencarnado o acompanha e quando o espírito deseja beber ou se drogar, ele incita o encarnado a fazer uso da droga. Daí a dificuldade de deixar o vício, qualquer que seja ele, mesmo nos problemas das dificuldades sexuais. Portanto, aquele que quer deixar um vício precisa procurar ajuda na maioria das vezes. É muito difícil se desligar de um vício sem auxílio, na maioria dos casos. Tem vários tipos de tratamento. Os grupos de autoajuda costumam ter ótimos resultados. O sistema de saúde também oferece bons tratamentos. Tem um departamento especial para aqueles que querem deixar o vício, com profissionais de diferentes áreas médicas. A sigla é CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. No Centro Espírita aqui da Casa de Fabiano, também temos um grupo com o mesmo objetivo. O nome do grupo é Jesus Gonçalves.
Nestes tempos de pandemia, as reuniões são online às terças-feiras. Pode obter informações por telefone ou indo na casa. Questão 486. Os espíritos se interessam por nossas desventuras e pela nossa prosperidade? Aqueles que nos querem bem se afligem pelos males que provamos na vida? Resposta: os bons espíritos fazem todo o bem possível e sentem-se felizes com as suas alegrias. Afligem-se pelos seus males quando não os suportais com resignação, porque então esses males não lhes dão resultados, pois procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo que deve curá-lo. Então, vemos que as dificuldades morais, os problemas, melhor dizendo, os problemas que nós passamos servem para a nossa evolução. Nós temos que desenvolver alguma questão em nós através daquele problema, por isso que é um problema. Então, os bons espíritos nos influenciam ao bem e ficam felizes com o nosso progresso. Porém, se nos desencorajamos diante das provas, se nos revoltamos diante delas, ou se nos entregamos ao medo, à preguiça, eles lamentam nossa escolha, mas estão sempre dispostos a nos auxiliar. As dificuldades que temos na vida podem ser vistas como alavancas para o nosso progresso espiritual. Por isso, temos espíritos que querem o nosso progresso e procuram nos incentivar a cumpri-las. Questão 487. Qual a natureza do mal com que os espíritos mais se afligem por nós? O mal físico ou o mal moral? Resposta: o seu egoísmo e a sua dureza de coração, pois é destes males que tudo deriva. Eles se riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição, e se rejubilam com os que têm por finalidade abreviar o seu tempo de provas. Agora eu vou ler um comentário de Kardec sobre essa questão. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória e que as adversidades que a acompanham são os meios de condução a um estado melhor, afligem-se mais pelas causas morais que podem distanciar-nos deste estado do que pelos males físicos, que são apenas passageiros. Os espíritos pouco se importam com os males que afetam apenas as nossas ideias mundanas, tal como os sofrimentos pueris da infância. O espírito que vê nas aflições da vida um meio de adiantamento para nós, considera-as como a crise momentânea que deve salvar o doente. Compadece-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um amigo, mas veem as coisas sob um ângulo mais justo, apreciando-as de maneira diversa da nossa. E enquanto os bons reerguem a nossa coragem no interesse de nosso futuro, os outros nos estimulam ao desespero, visando comprometer-nos. Questão 488. Nossos parentes e amigos que nos precederam na outra vida têm por nós mais simpatia que os espíritos que nos são estranhos? Resposta: sem dúvida, e muitas vezes nos protegem como espíritos, segundo o seu poder. No Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, no capítulo 28, cujo título é Coletâneas de Preces Espíritas, no item 11, podemos ver espíritos protetores que, por serem menos elevados, não são menos bons e benevolentes. São ou parentes ou amigos, ou algumas vezes pessoas que não conhecemos em nossa vida atual. Eles nos assistem com seus conselhos e frequentemente pela sua intervenção nos atos da nossa vida.
Então esse texto do Evangelho, né, responde, deixa bem claro, né, que parentes e amigos podem nos ajudar, sim. Questão 488A. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Resposta: muito sensíveis, mas se esquecem daqueles que os esqueceram. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 28 e no mesmo item 11, sobre os diferentes espíritos que podem nos acompanhar para nos auxiliar, vou ler alguns trechos. Todos temos um bom espírito que se ligou a nós desde o nosso nascimento e nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto de nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso através das provas da vida. E é feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Mais adiante, além do nosso anjo da guarda, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, por serem menos elevados, não são menos bons e benevolentes. São ou parentes ou amigos, ou algumas vezes pessoas que não conhecemos em nossa existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, frequentemente, pela sua intervenção nos atos da nossa vida. Os espíritos são aqueles que se ligam a nós por uma certa semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Então, existem espíritos que se aproximam por nós porque têm as mesmas tendências que nós. E tendências pode falar de qualidade, mas também pode falar de defeitos, né? Então, podemos atrair, como já vimos na questão anterior, espíritos que se ligam a nós pelas nossas dificuldades morais. Continuando a leitura. Os espíritos sedutores se esforçam por nos desviar do caminho do bem, nos sugerindo maus pensamentos. Aproveitam de todas as nossas fraquezas, como de tantas portas abertas que lhe dão acesso à nossa alma. Há os que se obstinam contra nós como sobre uma presa, mas se afastam quando reconhecem não poderem lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares, mas é um erro crer que temos forçosamente um mau gênio colocado perto de nós para contrabalançar as boas influências. Os maus espíritos vêm voluntariamente, segundo encontrem acesso sobre a nossa fraqueza ou nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Portanto, somos nós quem os atraímos. Disso resulta que ninguém está jamais privado da assistência dos bons espíritos e que depende de nós afastar os maus. Por suas imperfeições, o homem, sendo a causa primeira das misérias que suporta, é, ou mais frequentemente, seu próprio mau gênio. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por finalidade solicitar sua intervenção junto de Deus, de lhes pedir a força de resistir às más sugestões e a sua assistência nas necessidades da vida. Então, já sabemos, né, que estamos aqui neste planeta para vencermos nossas dificuldades morais e desenvolvermos também o nosso intelecto. Mas não estamos sozinhos nunca, temos espíritos que querem nos auxiliar, embora atraímos outros pelas nossas dificuldades. Os espíritos protetores sempre nos auxiliam, não devemos nos desanimar, venceremos as nossas dificuldades sim. Se insistirmos, desde já conseguiremos mais rapidamente as conquistas morais e intelectuais que buscamos. Não devemos desanimar ou perder a vontade de progredir e muito menos desanimar de viver, porque a vida é eterna.
O suicídio, por exemplo, é a pior opção, pois chega ao plano espiritual vivo e arrependido, e o problema não estará solucionado, mas terá complicado. Só que terá que esperar um tempo para voltar e começar tudo de novo. Todos nós sofreremos em algum tempo e todos teremos do que nos regozijarmos. O que há é a vida eterna com o amor de Deus por todos nós. Então, diante dessas reflexões, nos lembremos, de sempre orar a Deus e aos espíritos protetores para nos auxiliarem. Vamos aproveitar esse momento final, vibrar amorosamente por todos aqueles que sofrem neste planeta, sejam encarnados ou desencarnados, com doenças do corpo ou da alma, pois as dificuldades morais são doenças da alma. Peçamos a Deus por todos nós e todos aqueles que têm essas dificuldades também. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos de boa vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.